Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? E no vídeo de hoje vamos para um assunto um tanto quanto delicado. Olha, tem uma triste notícia. Você que imagina que você utiliza corretamente o iFood, eu vim te trazer hoje um dado específico que é para você. Você nunca usou o iFood da maneira correta. Pode soar estranho, mas no vídeo de hoje eu vou começar do básico até, de fato, as grandes implementações que esse pequeno produtor de conexões, né, quando ele viu que um mar azul, né, um mar limpo, quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou com o intuito de facilitar a vida de quem é empreendedor, com a sua pequena cozinha, até com sua grande cozinha, a chegar até você na sua casa. Vamos comigo nessa história? Tudo isso começou lá para maio de 2011. Foi quando o iFood chegou aqui no Brasil e ele já chegou com algumas estruturas pré-estabelecidas, aonde ele veio com um propósito não de querer combater todos os deliveries próprios quando você pegava na sua agenda e ligava na pizzaria que você gostava. Não, ele não veio só para acabar com isso. Ele veio trazendo muito mais. Se você se lembra da época que foi ingressado o iFood na sua vida, ele era um facilitador para você conseguir fazer o seu pedido sem ter que ligar, sem ter que esperar chamada, sem ter que esperar diversos processos para o pedido chegar até você. E olha, confesso que até aí muita gente já viu e já sabe como é que funciona. Mas mesmo assim, eu sei que acompanha uma grande parte dos nossos telespectadores são idosos e ainda tem dificuldades com isso. Acredito eu que a tua mãe, a tua tia, não é querendo julgar, mas elas têm um pouquinho de dificuldade para efetuar a compra no iFood. Falo isso pela minha mãe, uma senhora tão sabida para muitas coisas, mas infelizmente essa parte de tecnologia, ela é devagar para isso, mas tudo bem. Eu entendo, cada pessoa tem a sua skill e as suas melhores desenvolturas. E olha, o vídeo vai, como eu disse para vocês, começar no básico até mostrar para você que, de fato, você não sabia que tinham grandes potenciais e grandes oportunidades, não só para negócios, mas como também para facilitar o seu dia a dia. Ou naquela hora que você esquece presente da namorada. Aí você fala, não amor, eu vou ligar lá, porque eu pedi, eu agendei. Fica a dica, aqui eu já usei. Então bora comigo? Deixa eu aqui colocar no celular para mostrar para vocês bem do início até de fato aonde eu gostaria de chegar com você. Começando no início, tá? Eu vou deixar a tela aparecendo, deixa eu ir um pouquinho para o lado. Eu vou deixar a tela passando aqui para vocês. Primeira coisa que você precisa fazer, entrar na sua loja de aplicativo. No meu caso, é um iPhone, então eu uso a Apple Store. Se você tiver um Android, você vai entrar na Google Play, né? Ou acredito que mudou o nome, né? Que agora é Play Store. Mas independente, é a mesma coisa de sempre. Então, vamos acessar aqui a App Store, tá? Acessando a App Store, você vai vir na lupa e na lupa você vai digitar iFood. Ele já aparece, mas ele aparece diversos modelos, tá? Ele vai aparecer o iFood, iFood entregador, iFood benefícios, iFood para parceiros. Calma que cada um desses é para uma modalidade diferente, tá? De consumo do iFood. Por que isso? Porque eles têm os aplicativos diferentes para cada público. Então, no caso, o que a gente vai pegar é o iFood pedido delivery em casa, que seria de fato para o consumidor final. O iFood parceiro é para quem tem uma loja que está integrada, ou você que está integrando aí, esse daí é o seu aplicativo. O iFood benefícios, ele é para quem tem aquele cartãozinho, eu não sei se vocês já viram propaganda, eu não sei se vocês já viram alguma coisa relacionada
a isso. O iFood Benefícios é como se fosse o VR, por assim dizer, mas ele vem com diversos benefícios que você pode utilizar. Eu já tenho ele instalado. Ele está pedindo para atualizar, eu vou atualizar aqui rapidinho, eu corto. Agora que ele já está atualizado no meu caso, se você ainda não tem um aplicativo, quando você abrir, ele vai pedir para você fazer uma conta e senha, né? Se cadastrar, ou se você já tem uma conta e senha, ele vai pedir para você logar. E, logicamente, vocês podem ficar tranquilos, né? Porque ele tem sim o autenticador de 2 fatores, que é não só a sua senha e seu login, como você recebe por e-mail quando alguém acessa, e você também recebe a confirmação com uma mensagem no WhatsApp ou no próprio celular. Depende aí de como eles vão mandar, ou de como você pedir aqui para colocar. Bem, aqui onde vocês estão vendo esse endereço, se você acessa o aplicativo aqui, logo de cara, ele primeiro vai te bombardear com um monte de ofertas, né? Principalmente agora que eles estão fazendo parte do BBB. Então, você tem toda esse lenga-lenga aí, enfim, normal, tá? E olha, aqui aonde você vê essa parte logo aqui em cima, dizendo o endereço, é para o endereço que você está pedindo, tá? Então, quando você abre aqui, eu vou borrar o meu, obviamente, mas quando você abre aqui, ele pega e ele te mostra a sua localização, tá? Que é a parte de cima. A parte de baixo, o teu endereço que você já registrou, e você pode até colocar um nome para isso, é bem legal. Porque às vezes, eu quero pedir iFood em casa, aí você põe lá a casa. Eu quero pedir iFood na casa da namorada, aí você põe lá, casa da namorada, aí você põe. No trabalho, enfim. Tem diversas maneiras de você fazer o seu pedido. E também existe a maneira de você vir aqui na busca e pela busca você digita o endereço XPTO, né? O endereço que você tiver, caso ele não esteja localizando exatamente. E olha, seja minucioso nessa parte, porque depois, vou dar um exemplo aqui de um endereço qualquer. Deixa eu pegar aqui, já sei. Pronto, coloquei aqui Avenida Nova Cantareira, número 1500. Acessei com ele, pronto, ó, ele pergunta, você está aqui, você quer ajustar? Não, ó, eu tô um pouquinho pro lado, ele errou. É pro lado esquerdo, ele colocou no lado direito. Vocês têm que lembrar que isso é tecnologia. Por mais que aconteça, né, eles são muito precisos, tem uma parte ali que precisa da correção humana que eu sempre falo para vocês. Confirmei o endereço, ele já vai projetar aqui para mim, mas mesmo assim ele pede a confirmação. Então vamos supor, coloquei no número 1500, tá? E aí eu coloquei o complemento. Sei lá, eu moro no 78 do bloco C. Aí eu ponho 78 bloco C. Deu para entender? Aí você põe ainda uma possibilidade de você colocar um ponto de referência. Porque às vezes você pode estar num local que o entregador fique perdido. Vamos supor que você esteja num evento ou que você esteja em um prédio comercial. E aí você às vezes põe o ponto de referência e até você facilita para o entregador te achar, favoritar. Então você favorita aqui, é meu endereço de casa, é endereço do trabalho, e é isso, tá? Você consegue salvar aí o endereço que você tá. Então eu salvei esse endereço, beleza? Agora que eu pus esse endereço, tudo que ele vai me direcionar pensando nesse endereço, tá? Então vocês têm que tomar bastante cuidado, que eu já fiz esse tipo de cagada. Eu já fiz isso e já acabei pedindo para um endereço que eu não estava, porque é automático, né? Você tá tão acostumado ali, tarará, que tu vai no automático. E aí você acaba pedindo para o endereço errado. Então sempre prestem atenção aonde está o endereço que você vai enviar o produto que você quer, né? Seja comida, seja mercado, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos para a área mais comum, né? Que seria, no caso, a área de restaurante. A área de restaurantes, ela vem aqui, ó, toda esquematizada, toda bonitinha assim, né? Ele te dá aqui as opções, tem a avaliação das pessoas. E todas essas avaliações que você tem, você consegue acompanhar e ver, obviamente, o que são mais pedidos. E se você tem algum restaurante específico, você digita esse restaurante
e ele vai te levar para o restaurante mais próximo. Ó, no caso, dentro desse endereço, agende para hoje, né? Que no caso desse daqui, ele tá com especificadamente para fazer agendamento, por conta do horário, um restaurante do Center Norte, então ele é dentro de um shopping, o shopping já encerrou o funcionamento hoje. Vamos supor que eu vá em outro restaurante, só que aí você não sabe o que você quer. E o legal é que ele te entrega diversos filtros para você conseguir se organizar e não criar uma expectativa errada. Porque antes eles tinham muitos problemas com o pessoal que ia fazer o pedido, você terminava de fazer o pedido e plá, o restaurante está fechado, o restaurante não tem mais produto, que às vezes acontece, como eu te disse. RP, lembra do vídeo anterior? ERP é uma coisa muito boa, mas ele falha. E é normal, e infelizmente quem acaba pagando por isso é sempre o lojista. Então, vamos voltar lá e ir para alguma coisa filtrada. Então, qual que são os filtros? Eu posso ordenar por padrão, por avaliação, se para mim é mais valoroso a avaliação, né? Quem tem melhores avaliações. Se para mim é mais importante o tempo de entrega. Então, se o tempo de entrega para mim é uma coisa que eu tô apreciando nesse exato momento, que eu preciso para ontem, eu ponho por tempo de entrega e ele me mostra qual é o que tem o menor tempo de entrega para o endereço que eu estou. Você possui com taxa de entrega, que aí você pode escolher o que tem taxa de entrega de motoboy e o que tem entrega gratuita. Por distância, que também a distância é uma coisa que interfere muito. Às vezes você vai pedir uma coisa que você precisa que esteja quente. Grande parte das vezes, pedido com alguma coisa que vai queijo. Pô, queijo é horrível se você pega e tem que comer ele frio. Então, se isso você preza, você pode colocar pela distância. Então, pela distância, ele já filtra aqui e já muda. Tá? Então ele muda aqui quais são os restaurantes que ele vai te apresentar. Você tem também um outro filtro que é muito interessante, que é a questão do vale-refeição. Porque às vezes você tem ali o teu vale-refeição, que você recebe da tua empresa, e você acaba pedindo num restaurante que não aceita o vale de refeição. Aí eu volto a dizer da frustração. Você faz todo o pedido, aí na hora de pagar, você estava contando com aquilo, você entra e fala, pô, não aceito o meu. É horrível essa sensação, né? Bem, eu já passei diversas vezes isso e tá tranquilo. Vamos seguir que tá tudo em ordem. E aqui você consegue, com esse filtro, você consegue de fato ali se beneficiar de não perder esse tempo. Então eles sempre foram implementando melhorias, né, no que deixou de ser uma plataforma de delivery para hoje se tornar um grande marketplace. Mas eu já volto nesse assunto aí. E com essas modalidades que você tem aqui para filtrar ele, você consegue se beneficiar de muitas opções e automaticamente fazer o pedido adequado para o que você quer. A gente preza dentro do aplicativo é em questão a relação monetária. E você consegue fazer um filtro de preço, né? Então você aperta no preço e você põe preço até R$50, tá? Então você consegue identificar quais são as lojas que têm produtos cadastrados até R$50. Isso é muito bom, porque torna o aplicativo mais fácil e acessível. Vamos supor que só sobrou 50 mango do teu VR. Aí você não passa por apuros de entrar e perder tempo. Porque o que eles querem te proporcionar, né, qual que é o real valor dessa plataforma, é te proporcionar economia de tempo, né? Deixou de ser um aplicativo que é só é para delivery, é para entregar. A proposta deles se tornou uma proposta de valorizar o seu tempo. Então, eles criam diversas ferramentas para auxiliar você a não perder tempo. Porque eles sabem que o diferencial deles é tempo e não preço. Se quisesse preço, você ia para outras plataformas. Shopee, Mercado Livre, Amazon, enfim, qualquer outra plataforma que não a dele. Então, eles juntaram tudo isso no quesito tempo. Tempo é o maior ativo que eles tiverem. Já passamos aqui por cima da parte do restaurante, que era o que você já conhecia. E agora vamos para a aba de mercado. Na aba de mercado, eles
pensando em tudo isso que eles entregaram, eles falaram, bem, por que não a gente aprimorar essa conexão com o mercado? E voilá, saiu mais uma solução, volto a dizer, tempo. Eles não querem que você perca tempo de ir até o mercado. Eles inventaram essa solução já no início, mas foi implementado de fato somente quando os grandes comércios passaram por grandes situações como a daquele vírusinho aí que todo mundo conhece, que eu não posso falar aqui. Mas quando veio aquele problema, eles tinham a faca e o queijo na mão para resolver este problema. E resolveram com maestria. Porque hoje, diversos grandes mercados, utilizando da plataforma, se beneficiando e crescendo no online. É muito bacana isso. Porque você consegue, assim, salvar tudo e mais um pouco para facilitar não só a sua vida, como também a vida de muitos empreendedores da área alimentícia. Porque imagina, você com um restaurante cheio e acaba o leite, acaba o creme de leite. Já pensou nisso? Já pensou assim, se pôs no lugar do restaurante? Então a solução que eles vendem é tanto para o empresário quanto para você, pessoa física. Às vezes você não tem o carro, às vezes você vai olhar e você vai falar, pô, a taxa de mandar entregar de lá para cá tá dando o preço de eu chamar o Uber daqui, ir até o mercado e voltar. Não compensa. Eu fico aqui, vou fazendo as minhas coisas, quando der o horário ele chega, ele chegou aqui com a minha encomenda, pronto, tô feito. Enquanto isso, eu vou lavar a louça, arrumar o quarto, trabalhar, fazer alguma outra coisa, enquanto outras pessoas estão resolvendo o meu problema. Entende como eu falo para vocês da solução? Às vezes não é custo, é investimento. E no caso disso, é investimento. Desde que seja participar de outras coisas que você teria que fazer, que você não poderia fazer porque você tem que ir no mercado. É bem completo, é muito simples. Continuando aqui, vamos passar para a área que é uma das áreas que inclusive a gente usa bastante aqui em casa, né? Que minha sogra, ela passou por algumas complicações e hoje ela precisa bastante de medicamentos que às vezes precisa repor de última hora. Como eu e a minha esposa trabalhamos muito, a gente quase não tem tempo de resolver esse tipo de situação. E quando a gente tem tempo de resolver isso, a gente prefere curtir o nosso tempo ao invés de os dois terem que sair, ir até a farmácia, comprar e passar por todo esse deslocamento, ao invés de o único deslocamento, você atendeu o interfone, chegou, desce, desce, pega e volta. Tempo de qualidade, a gente preza mais isso. Volto a dizer, você tem diversas opções de farmácias, assim como você tem as diversas opções de supermercado, você tem diversas opções de farmácia. Mas, contudo, porém, no entanto, todavia, remédios que você precisa de uma receita controlada já é um pouco mais delicado referente a isso. E se eu não me engano, a farmácia popular também não funciona aqui por esse aplicativo. Eu nunca tive que solicitar isso, porque a gente solicita já direto pelo aplicativo da farmácia. Quando vai comprar as outras coisas, aproveita e já compra. Isso pode fazer. No entanto, tá? Já vou deixar aqui uma dica para vocês aí, que precisa ter a receita digital. Tá? Não serve a papel. Você precisa ter a receita digital, tá? E não adianta querer pedir para, na entrega eu dou, não funciona, tá? No aplicativo próprio deles, você precisa ter a receita digital para fazer a compra, beleza? E é assim, para um geral, para produtos de farmácia, inclusive eles têm aqui os filtros, porque eu volto a dizer para você, você sempre tem as 3 maneiras de pesquisar. Você tem a maneira de pesquisar pelas grandes categorias, você tem a maneira de pesquisar pelas grandes farmácias, né? As farmácias, no caso aqui, que ficam em destaque, e você tem também a lupa. Cara, a lupa é sempre a melhor das opções se você tem uma coisa específica para comprar. Se você não tem uma coisa específica para comprar, quer curiar, quer ver como é bem simples de fazer. Tu vai entrando aqui nas farmácias, eles têm filtros também
aqui, ó, de oferta. E aí nos filtros de oferta você encontra diversas coisas. Para as mulheres que precisam de absorvente, você tem como localizar aqui em boas promoções. E olha, gente, é promoção de verdade, tá? Você não vai comprar um negócio que é ruim, que caiu do caminhão. Não, são empresas sérias que elas conseguem essas promoções, às vezes melhores do que o que você paga comumente, porque elas ganham muito incentivo do próprio iFood, tá? Então, às vezes, você vai encontrar um negócio mais barato no iFood do que você vai encontrar dentro da própria farmácia. A mesma farmácia que está no iFood, se for até lá, ela pode não conseguir fazer o mesmo preço do aplicativo. Sabe por que ela não consegue? Porque é um incentivo. É uma campanha que o próprio aplicativo ele disponibiliza e ele mesmo incentiva o vendedor, né, o lojista, para conseguir um preço menor e ele ficar mais ranqueado e trazer as pessoas de fora. Isso é questão de marketing, é uma coisa bem legal que acontece dentro das plataformas de marketplace, que é uma coisa assim surreal. Eles, em alguns aspectos, são meio sacanas, mas eles também têm pontos positivos. E continuando aqui para o nosso próximo ícone, é a questão das bebidas. Será que isso não foi uma alfinetada lá no Zé Delivery? Talvez, hein? No caso aqui, ó, pronto. O endereço que tá não tem opções de bebida. Gente, infelizmente, às vezes você pode passar por isso. No caso, o endereço fictício que eu coloquei aqui não tem nada de bebida aberto próximo e não tem o que fazer. Talvez o Zé Delivery volte. Porque o que acontece? Eles fazem muita campanha de incentivo, tá? Então, essa questão de incentivo, por exemplo, que o iFood faz para as farmácias, pode ser que ela não faça para bebidas. E aí, o lugar que tinha próximo do endereço que eu coloquei, ele se filiou com a Ambev e se filiou com o Zé Delivery. Por conta do quê? Incentivo. Então o incentivo foi, você fica exclusivo meu, mas você vai ter X% de desconto durante 3, 4 anos, entendeu? E aí as pessoas ficam, igual vocês fazem aí, pô, vocês usam buscador, Buscapé, entra lá no Buscapé e fica procurando um monte de promoção. Hoje eu sou cliente do Mercado Livre, amanhã eu sou cliente da Shopee, amanhã eu sou cliente da Amazon e por assim vai, né? Então é uma coisa que do mesmo jeito que você, consumidor, faz, os lojistas também fazem. Agora foi implementado um novo sistema com a Uber, né? Eu não utilizo a Uber, eu não gosto. Questões próprias minhas eu não utilizo, eu prefiro utilizar 99. Isso é assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem saber. A Uber agora fez essa parceria com eles, automaticamente trazendo aí para a plataforma uma nova solução. Como eu te disse, a iFood deixou de ser um facilitador ali só básico para se tornar uma empresa de soluções. E tudo que ela puder fazer de solução, ela vai trazer para vocês. E partindo aqui para os hits, sabe o que é isso? Desse jeito assim você tá me complicando. Vamos testar outro endereço aqui. Pronto, consegui aqui com outro endereço. No outro endereço, ele aparece aqui a área de bebidas, né? Só para mostrar para vocês rapidinho. E aí é bem simples, ó. Coloquei no mais, pronto. Ele fala, ó, falta um X para você conseguir ganhar a entrega grátis. Acabou. Colocou ali, já era. Vou tirar aqui do carrinho. Vamos para a área de hits. Ó, também não tem aqui. Não é possível. Gente, a área de hits não quer funcionar em nenhum dos endereços que eu tenho cadastrado aqui. Será que deu algum bug, algum problema? Não sei. Vamos descobrir nos próximos capítulos dessa brincadeira. Agora, na área gourmet, né? Você tem ali uma espécie de campo privilegiado, né? Seria para quem tem um paladar premium, assim, por assim dizer, porque o nome é isso, né? O preço é o mesmo que os outros, mas acredito que seja de uma área talvez black, né? Trazendo apenas os grandes especialistas, né? Restaurantes renomados. Você consegue ver aqui, né? Ó, os mais aclamados, gourmets, enfim. Aqui, basicamente, não é, o que dá para entender, não é uma sessão paga, né? Você não paga para estar aqui, você conquista estar aqui, né?
Essa é a diferença dele. E você pode ver que eles têm diversas modalidades para comidas gourmet, né? Então é uma coisa que ela traz uma experiência melhor. Isso é muito bacana. É um diferencial, sim, para a plataforma. Palmas para ele. E assim, chegando agora, de fato, às oportunidades do iFood, tá? Chegando nas oportunidades agora do iFood, temos aqui as campanhas. As campanhas é, de fato, aonde você vai conseguir grandes economias, tá? E essas grandes economias que vocês vão conseguir aqui dentro, elas são economias muito positivas. Então você pode escolher aí um dia. Normalmente são em dias que você não está acostumado a pedir comida, dias, horários, tá? E você não está acostumado a pedir comida, mas é uma boa, porque do mesmo jeito que ele faz isso para incentivar o consumo, automaticamente você ajuda também os outros empresários. É igual a questão mais ou menos do cinema. Eu não sei se você sabe disso, mas de quarta-feira o ingresso no cinema é mais em conta. Sabia disso? Se não sabe, agora ficou sabendo. E esse é um incentivo que eles fazem para justamente você consumir novos restaurantes e ao mesmo tempo eles fazem isso para que os restaurantes ou mantenham seus faturamentos ou que eles consigam captar novos clientes. E agora temos aqui também uma área que é uma das áreas que eu acho mais inteligentes de ter sido criada no iFood, que seria a área de shopping. Por que eu acho que foi tão inteligente a criação da área de shopping no iFood? E é uma área pouquíssimo explorada por empreendedores. Ela é uma área onde você consegue chegar rápido até o seu cliente. Muitas pessoas ficam com medo de acessar o iFood, tá? Por conta de que o iFood, ele é uma empresa que te cobra para estar nele e te cobra quando você vende nele, tá? Isso é um quesito que acredito que alguns consumidores podem não saber disso. Mas a área de shopping no iFood é uma área que é muito bem explorada. E olha, vai por mim. Se você não conhece essa área, você vai se surpreender. Sabe por quê? Porque nela você encontra roupas, você encontra presentes, jogos e muitas variedades. Inclusive aquele presentinho que você esqueceu no dia do casamento ou que você esqueceu no dia dos namorados. Você faz o pedido, não leva 5 minutos e chega para você. Porque aí é aquela dica do início do vídeo. Você finge que você pediu e que foi um absurdo que eles não entregaram. Aí você fala, pô, é a demanda, é a alta demanda. Se ligou, né? Pegou o código. E brincadeiras à parte, você consegue também adquirir coisas essenciais e até mais 18. Sim, chegou na hora H, precisa? Dá para pedir. Chegou ali, foi para a empresa, deu aquele revertério depois do almoço, não aguentou, sujou a cueca. Tem como pedir. Gente, como eu disse para vocês, esse aplicativo vende soluções. E as soluções não tem preço, porque você precisa na hora. Você precisa naquela hora, você não precisa depois. Depois você arruma outro jeito, você precisa na hora. Então essa é a solução que ele te entrega. E lembrando, né, gente? Volto a dizer, ele tem aqui as grandes categorias e depois das grandes categorias ele tem as grandes empresas e além das grandes empresas você sempre tem a lupa. Tá? E ele já vem até, inclusive, com filtros, né? Então eu tava testando lá o filtro do aniversário antes de começar o vídeo com vocês. E olha, presente é o que não vai faltar. Inclusive para tua mulher, inclusive para tua amiga, inclusive para o amigo secreto. Gente, necessidade para utilizar isso daqui você tem de sobra. Você tem de sobra, pode ficar tranquilo. E ele te entrega as coisas perfeitamente. Sem falar que você consegue ver a avaliação das outras pessoas, enfim, entender um pouco mais, igual
os outros aplicativos funcionam da mesma maneira, tá? Mas com um grande diferencial. O iFood, ele te entrega dentro do mesmo dia e de fato, em questão de horas, diferente de outros aplicativos que demoram pelo menos aí um dia inteiro para chegar a mercadoria para você, tá bom? E olha, por fim, mas não menos importante, uma área que foi implementada e quem é pai de pet sabe como é que funciona isso. Você já ficou na necessidade de alguma coisa para o seu cãozinho, para o seu gatinho, para algum pet que você tenha e principalmente, sabe quando isso resolve acontecer? No domingo. Eu tenho certeza que o melhor dia para acontecer de acabar alguma coisa dessa é no domingo. Eu sei porque direto. Olha, uma das coisas que eu mais precisei, vira e mexe eu comprava no iFood, sabe o que era? Pilha. Pilha. Hoje em dia a gente necessita tanto de pilha e pilha é uma coisa que, infelizmente, você não encontra em toda esquina. E a solução do iFood, para mim, foi muito boa. Para você, vai ser até melhor ainda, porque a área de pet é muito completa e com empresas sérias por detrás disso. Então podem ficar tranquilos que o seu bichinho ele tá protegido e você não vai ter problemas referente a isso, tá bom? Agora que eu te ensinei tudo isso, né? Você já entendeu como é que funciona, você já entendeu agora você já tem capacidade de entender como funciona cada parte deste aplicativo. Agora, vamos aqui para a última parte que me é não menos importante, de finalizar um pedido. Eu vou simular aqui que eu vou finalizar um pedido só para vocês verem como é que é. Aqui na área principal, eu vou simular um pedido. Então eu vou entrar no primeiro restaurante que der aqui, ó, pronto. Vamos fazer campanha aqui, ó. Bonanova, perto, tá parecido. Bonanova, eu vou simular um pedido com eles de uma pizza, tá? Depois eu quero essa pizza aí, manda pra cá, que eu vou querer. Tem as opções que você é obrigatório, né? Aqui em cima você pode ver que tem a parte do obrigatório e tem as partes que não são obrigatórias. Nesse caso, eles não fazem kit. Então, você só tem a parte do obrigatório. Então eu vou selecionar o obrigatório, ele vai perguntar se eu quero adicionar, se eu quero alguma observação. Aqui eu falo sem cebola. Minha mãe vê esse vídeo, ela me mata. Ela adora cebola. Põe para adicionar. Ele vai perguntar, ó, o endereço está correto? É aqui, tarará, tarará. Trocar o endereço, você tem a opção de trocar o endereço ou continuar. Se eu pus para continuar, ó, ele já me mostra aqui, tá? Ele me mostra também os cupons que eu tenho disponível, né? Que eu tenho no mínimo aqui para gastar. E vamos colocar também, ó, um combo de um brotinho aqui, ó, de doce. Pronto. Coloquei uma pizza salgada e uma doce. Vou colocar para ver a sacola. Aí ele me dá sugestões aqui, ó, de outras coisas para pedir junto, que isso é muito legal. No final ele já me mostra aqui, ó, todo o preço. A taxa de entrega vai ser grátis, eu tenho um cupom de R$7 que vai ser adicionado, eu ponho para continuar, ele vai me perguntar qual é o tipo de entrega, ó, ele já localizou que eu não estou no endereço indicado, então ele está me perguntando se eu tenho certeza nisso. Se eu apertar para continuar aqui, ó, ele vai me dar as opções de pagamento, se eu quero pagar com Apple Pay, que no caso é a minha carteira online, e se eu quiser alterar isso, eu mudo aqui o pagamento, tá? Ou eu ponho para pagar na entrega e escolho o método que eu quero usar para pagar, tá bom? E aqui já era, ele vai mandar eu revisar aqui o meu pedido, ó, revisar o pedido, ele vai mostrar tudo certinho e ele pergunta, fazer o pedido? Você põe para fazer o pedido, já era. Você vai acompanhar todo o status do seu pedido. O vídeo de hoje foi esse. Sei que ficou um pouco longo, mas eu queria explicar tudo de fato, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm essas dificuldades. Vocês gostaram do vídeo? Comentem aqui. Eu vou deixar na descrição também aqui tudo cortadinho, bonitinho, para ficar mais fácil para quem quer pegar o quê. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!